Nós escolhemos para o nosso estudo hoje o texto de Marcos, o capítulo 10, os versículos 17 em diante. Marcos, o capítulo 10, os versículos 17 em diante. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O discurso de hoje é talvez um dos mais práticos que eu tenho apresentado. É um sermão totalmente prático. O que nós vamos procurar fazer nos próximos minutos? A proposta é a seguinte: nós vamos comparar a nossa vida à do rapaz da história, o chamado jovem rico. Cada um de nós que estamos aqui, não é, ao vivo, na Igreja do Bom Clima, em Votuporanga, e vocês que nos assistem, não é, pela internet ou através do DVD, a proposta é a seguinte: nós vamos comparar a nossa vida a desse rapaz, para que ao final do discurso nós cheguemos a uma conclusão. Quem será que era melhor? O Roberto Mota ou esse rapaz? Quem será que é melhor? O Roberto Mota ou esse rapaz? Você ou o rapaz dessa história? Vamos então comparar a nossa vida a desse rapaz. Vejam bem, era um rapaz rico, culto, influente, conhecido naquela região. Era uma figura pública. Olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse rapaz, correndo em sua direção, ajoelhou-se. Vejam, a primeira coisa que ele fez, atraído por Jesus, foi correr em sua direção e ajoelhar-se. Vejam, esse rapaz era um rapaz judeu. O judeu não se ajoelharia, não dobraria os joelhos em hipótese nenhuma diante de uma outra pessoa, a menos que tivesse plena confiança e convicção de que aquela pessoa era quem? Deus. Esse rapaz, ao se ajoelhar aos pés de Cristo, ele deu um testemunho público da confiança que ele tinha em Jesus, declarando publicamente que ele acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e consequentemente o próprio Deus. A primeira coisa que eu aprendo ao estudar a vida desse rapaz é que ele não tinha vergonha de Jesus. Ele deu um testemunho público a respeito de Cristo, da sua confiança em Jesus. E aqui está a primeira comparação que eu faço. Qual tem sido o testemunho do Roberto Mota? É uma frase muito comum, eu ouço essa frase constantemente nas igrejas por aí. Ah, pastor Mota, eu não tenho testemunhado muito ultimamente. É mentira. Todos nós testemunhamos o tempo todo. O fato é que ou testemunhamos a favor do Evangelho ou contra o Evangelho. Mas essa história, eu não tenho testemunhado, não é verdadeira. Você pode dizer, não tenho testemunhado a favor de Jesus, não tenho testemunhado em favor do Evangelho. Mas a nossa vida é um testemunho público, constantemente. É um testemunho positivo ou negativo. O fato é que esse rapaz não tinha vergonha de Jesus. Eu me lembro quando eu tinha meus 11 para 12 anos de idade, eu era centroavante de um time de futebol de campo. Sempre fui muito ruim, mas como eu sempre fui maior do que os meus amigos, então eu jogava como centroavante, aquele centroavante trombador, não é?
ficava ali na pequena área, esperando uma bola cruzada ali, ou o rebote do goleiro. E nós participamos então de um campeonato interescolar. E o nosso time chegou à final do campeonato. Eu estava muito animado, porque além de termos chegado à final do campeonato, eu era o artilheiro do campeonato. Insisto, eu nunca joguei bem futebol, mas o meu time era um time muito bom. E como centroavante eu aproveitava ali algumas oportunidades. Eu fui ansioso olhar no mural da escola para saber quando seria a grande final. Para minha surpresa e tristeza, a final foi marcada para o sábado às 9 horas da manhã. Notem, eu não era um adventista do sétimo dia batizado a essa altura. Mas eu sabia que sábado de manhã às 9 horas eu deveria estar na escola sabatina. Sabia que o certo, não é, era guardar o dia do Senhor. Mas eu confesso para vocês que eu preferia muito mais participar do que da grande final. Tive uma semana terrível. Aí na sexta-feira à noite eu comecei a elaborar um plano. Eu pensei o seguinte: eu vou enganar minha mãe. Eu vou fingir que estou doente, será que estou com dor de barriga, sei lá o quê. A minha mãe, como tem vários compromissos na igreja, ela não vai poder faltar. Então ela vai para a igreja, será tempo suficiente de eu correr até o campo, participar da final, correr de volta para casa antes dela voltar à igreja. Mas chegou o sábado pela manhã, eu me levantei desanimado, triste, mas eu não tive coragem de enganar minha mãe, de mentir para minha mãe. O fato é que eu tomei um dos banhos mais longos da minha vida. E por causa do meu atraso, a minha mãe, consequentemente, o quê? Atrasou-se. Eu me lembro que nós íamos em direção à igreja, eu, minha mãe, minha irmã, e a minha mãe nos puxava pelo braço, porque ela já estava atrasada, e tinha, como eu disse, várias responsabilidades na igreja. Quando nos aproximávamos da igreja, eu olhei, do outro lado da rua, na outra calçada, os meus colegas do time de futebol subindo em direção ao campo. E eu com roupinha de igreja, tudo arrumadinho. Eu peguei a Bíblia, peguei o inário, a lição da escola sabatina, coloquei embaixo do braço esquerdo, assim, meio embaixo do sovaco, assim, e fiquei meio perto do muro, assim, para que ninguém visse a Bíblia, o inário. E a minha mãe, então, foi rapidamente na frente. Aí, quando meus amigos passaram, olharam e disseram: ô alemão, eu não sei porque no Brasil todo branquelo é alemão, Eu não sou alemão, nem filho de alemães, e não tenho nada contra os alemães, mas eu sou filho de portugueses e russos. Mas no Brasil todo branquelo é o quê? Alemão. Ô alemão, ué, você está indo para onde? Ué, você esqueceu da grande final, onde é que você vai, rapaz? Aí eu pensei, eu vou a uma festa. Irmãos, festa sábado às 9 da manhã. Só se for uma festa espiritual na igreja, O fato é que eu menti, porque eu tive vergonha de dizer que ia à igreja. Quando cheguei na igreja, eu lembro que eu chorei muito, especialmente por ocasião do culto. Voltei para casa chorando, e eu prometi que eu nunca mais negaria Jesus. E essa promessa eu quebrei muitas vezes em minha vida. Porque por atos ou por palavras, muitas vezes, eu dei um mau testemunho a respeito de Jesus. Qual tem sido o seu testemunho público? Queridos, quando eu comparo a minha vida a desse rapaz, eu começo a achar que ele era melhor que o Roberto Mota. Talvez melhor que a maioria de nós que estamos aqui hoje. Ele não tinha vergonha de Jesus. Aí eu pergunto, para você que me assiste agora, para você que está ao vivo aqui, os seus amigos sabem que você é cristão? Os seus familiares sabem que você é um cristão? Os seus colegas de trabalho, os colegas de esportes, os colegas de faculdade, sabem que você é um cristão? E mais do que isso, você pode dizer que é. Porque em alguns casos é melhor omitir mesmo. Você pode dizer que é cristão, você vive como tal. Esse rapaz não tinha vergonha de Jesus. Eu começo a achar que ele era melhor do que o Roberto Mota, e talvez melhor do que a maioria de nós que estamos aqui. O fato é que, ajoelhado, ele não se preocupou com a multidão que estava ao redor, não se preocupou com o que iam pensar dele, não se preocupou com a roupa, que ia se sujar, ajoelhado ali. E ele tinha uma grande preocupação: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual é a preocupação do rapaz? A salvação. Ele era um homem rico, um homem culto, tinha casas, empregados, ouro, prata.
Mas a grande preocupação dele era a salvação, era a vida eterna. Aí vem a segunda comparação. Nós estamos preocupados com a vida eterna? É claro que estamos, pastor. Por isso viemos hoje aqui assistir a programação. Estamos realmente preocupados com a salvação? A salvação é a nossa prioridade. Esse rapaz estava preocupado com a vida eterna. Vamos pensar um pouquinho. Não tenho nenhum objetivo de julgar os que assistem o vídeo agora, ou os que são ao vivo aqui. Mas vivemos num grande país cristão. Mas a maioria dos brasileiros cristãos não conhecem a palavra de Deus. E eu posso imaginar que a maioria das pessoas que estão aqui hoje à noite nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Não precisa dizer nada não. Eu até no passado, ao mencionar esse fato, pedia para as pessoas levantarem as mãos. Olha, quem já leu a Bíblia inteirinha pelo menos uma vez na vida? Eu não faço mais isso. Porque além de ser constrangedor, ainda alguns, por causa do constrangimento, mentem, não é? Mas para pensar um pouquinho. Você está preocupado com a vida eterna? Você conhece a Bíblia? Você conhece as doutrinas bíblicas? Você sabe o que Deus quer, não é, de cada um de nós? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Quais são os mandamentos de Deus? As profecias bíblicas, você conhece? Estamos realmente preocupados com a salvação, queridos? Ah, pastor, mas ler a Bíblia é muito complicado, é um livro muito longo. Olha, se você for um leitor mediano, se você gastar 15 a 20 minutinhos por dia, ao longo do ano, você lê a Bíblia inteirinha. Ah, mas eu não tenho tempo. Como é que você não tem tempo? O brasileiro é o segundo povo que mais vê televisão no planeta. Só perde para o americano por 15 minutos. O brasileiro é o segundo povo que mais vê televisão na face da terra. Como é que nós não temos tempo? É interessante. Muitas vezes eu chego na igreja e pode ser uma irmã que me procura, irmão, eu vou usar a irmã como exemplo para livrar a cara dos homens. Uma irmã vem, pastor Bota, quero falar com o senhor, e a irmã começa a chorar. E ela chora. Eu digo, irmã, ou a senhora chora ou a senhora fala. As duas coisas é meio complicado. Aí ela se acalma um pouquinho. Aí ela diz, pastor, quando eu fui batizada, quando eu entrei na igreja, quando eu abracei Jesus como Salvador e Senhor, olha, minha vida era tão diferente, pastor. Olha, eu tinha aquele calor espiritual, eu sentia aquele fogo espiritual. Eu queria testemunhar a respeito de Jesus, eu queria falar do amor de Cristo, eu estudava a Bíblia, agora eu não sei, pastor, eu estou tão fraquinha na fé. O que está acontecendo comigo, pastor? Vejam, há várias hipóteses, mas vamos raciocinar juntos. Olha, o pior trabalho que existe na face da terra é ser dona de casa. O pior trabalho que existe, por quê? Trabalha o dia todo, nunca consegue terminar o trabalho, porque acabou de lavar prato, já tem prato sujo, acabou de lavar roupa e passar roupa, já tem roupa suja de novo, não tem salário, não tem feriado, não tem férias, e na maioria dos casos, não tem sequer o reconhecimento do esposo e dos filhos. O maridão chega à noite em casa e diz, e aí mulher, fez nada o dia todo? Ela fez muito mais do que ele. Só que é o tipo do trabalho que não aparece. E mais do que isso, algumas donas de casa têm dupla jornada de trabalho. Trabalho em casa e fora. Deus abençoe as senhoras. Mas você pega uma dona de casa adventista. Ela se levanta pela manhã, prepara o desjejum, o esposo vai para o trabalho, os filhos vão para a escola. Ela vai lavar roupa, passar roupa, vai preparar o almoço, vai preparar a janta. Ela vai lavar o quintal. Trabalha o dia todo. Mas 15 para 6 da tarde, 17h45, ele diz, ufa, terminei. Normalmente não termina, mas naquele dia, ufa, terminei. Agora eu vou dedicar a minha vida, vou dedicar um pouco de tempo estudando a palavra de Deus. Aí ela pega a Bíblia, a lição da escola sabatina, e ela faz uma oração mais ou menos assim: Senhor Deus, abençoe esse estudo, amém. Aí ela pega a lição da escola sabatina,
e ler, por exemplo, segunda-feira. O que é que foi que Jesus disse em tal circunstância? Uma perguntinha na lição. Ela vai ler um texto bíblico e responde a questão. Aí lê o parágrafo e acabou a lição. Mas naquele dia a lição era mais longa, tinha uma segunda pergunta. Ela lê uma segunda perguntinha. O que é que foi que Pedro fez em tal circunstância? Vai lá ler um texto bíblico, lê meio parágrafo e acabou a lição. Aí ela faz uma oração assim: Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo, amém. Aí ela sinceramente crê que fez a sua parte. Ai, já fiz a minha parte, graças a Deus. Ela tenta se auto-justificar. Agora eu estou bem. Ela vai ligar a televisão. Novela das 6, novela das 7, novela das 8, Big Brother Brasil. Aí ela chega na igreja, sábado de manhã, chorando: Pastor Mota, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com ela, queridos? Ela gastou 10 minutinhos para Jesus e 4, 5 horas para o diabo todo dia. Eu não sou nenhum pastor fanático, não. Vocês já ouviram o meu discurso em outras ocasiões. Não sou um pastor fanático, não. Eu tenho televisão em casa, aliás, tenho mais do que uma. E tenho daquelas chiques também agora, viu? Está na moda agora, todo mundo comprando, né? Comprei também. Eu tenho mais do que uma televisão em casa. Não sou nenhum pastor fanático, não, queridos. Mas sejamos sinceros. Quanto tempo nós gastamos com coisas que só destroem a nossa vida espiritual? Quanto tempo? Ora, fisicamente, eu sou aquilo que eu me alimento. Se eu me alimentar bem, teoricamente eu vou ter uma boa saúde física. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu sou aquilo que eu me alimento. Então eu preciso gastar tempo em comunhão com Jesus. Eu preciso gastar tempo estudando a sua palavra. Um outro ponto importante. Daniel orava quantas vezes por dia? Quem lembra? 3 vezes. Aí um dia eu parei para pensar no Roberto Mota. Eu tenho o costume de comparar a minha vida a de personagens bíblicos. E eu acho que é algo salutar. Aí eu parei para pensar um pouquinho. Bom, Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes eu oro? Nessa época, eu era capelão da escola adventista Maranata, lá em Guarulhos. Na época ainda era um colégio, né, embaixo da igreja central de Guarulhos. E eu parei então e fiz algumas contas. Quantas vezes eu orava por dia? Bom, eu me levantava e orava. No desjejum eu orava. Saía de casa, eu orava. Chegava na escola, culto com os professores, eu orava. Na primeira aula eu orava. Na última aula eu orava. Ia almoçar, eu orava. Voltava, culto dos professores à tarde, eu orava. Mas, bom, eu orava no mínimo 15 vezes por dia. Daniel orava quantas? Aí eu pensei: ô profetinha sem vergonha. 3 vezes, eu estou orando 15. Eu estou orando 5 vezes mais do que Daniel. Mas aí eu parei para pensar o tempo que eu gastava em minhas orações. Na hora do almoço, por exemplo. Você está almoçando e finge que caiu um cisco no olho, né? Você está no restaurante, antes de comer, vai fazer oração, você finge que está bocejando, né? Ou que caiu um cisco no olho, né? Você disfarça no máximo. Aquela oração assim: Senhor Deus, obrigado por esse alimento, amém. Olha, falando dá 3 segundos. Pensando assim dá uns 2, né? Aí eu parei e comecei a somar o tempo que eu gastava em minhas orações. Notem bem, queridos, exagerando muito, eu deveria orar uns 10 minutinhos por dia. Pastor, né? Pastor. Eu não orava 10 minutos por dia. Daniel tinha 3 momentos de oração. Ah, pastor, mas é meio complicado durante o dia. É verdade. Mas todos nós podemos, na primeira hora do dia, primeiro momento do dia, dedicar um tempo a Deus. Posso à noite dedicar também um tempo de estudo, um tempo de oração. Daniel tinha 3 momentos de oração, de 1 hora cada um. Eu até aceito que na correria do dia a dia, como é que você vai parar em algum momento do dia para orar? Para muitos é difícil. Mas notem bem, queridos, se nós entendermos que nós podemos viver em oração, em comunhão, aí fica mais fácil. Por exemplo, eu estava chegando numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, porque houve alguns problemas no passado lá, mas fica perto de Ferraz de Vasconcelos.
entre Ferraz de Vasconcelos e Camão Viana. Pastor Natan morou muitos anos lá. Estou chegando na igreja, aí tinha um irmão ali à porta. Ô, pastor Mota, que bom que você vai pregar aqui hoje, não sei o que e tal. Pastor Mota, eu sei que o senhor é um homem muito consagrado a Deus, e eu sei que o senhor só ora ajoelhado, porque há algum grupo de pessoas na igreja que acha que nós só podemos orar ajoelhados. E havia um grupo desse nessa cidade, eu não vou dizer o nome, por uma questão de ética. Aí ele disse, pastor, o senhor só ora ajoelhado? Eu disse, não. Aí ele ficou, sabe, surpreso, mais do que surpreso, decepcionado. Mas pastor, eu confiava tanto no senhor. Ele disse, maldito o homem que confia no homem, né? Mas pastor, o senhor não ora só ajoelhado? Eu falei, não. E o irmão, eu só oro ajoelhado, pastor. Então o irmão deve orar muito pouco, né? Porque quantas vezes ao longo do dia nós podemos dobrar os joelhos? Agora eu pergunto, eu saí de São José do Rio Preto para Votuporanga, vim a 90, 100 por hora, tempo que eu saí da minha casa, peguei algum trânsito, eu levei quase 1 hora para chegar aqui. Pergunto, eu posso viajar 1 hora conversando com Deus ou não? Sim ou não? Sim. Vou terminar aqui a palestra, vou pegar meu automóvel e volto para casa. Posso voltar em oração? Acho que eu não vou fechar os olhos, né? Eu vou estar de olhos abertos, atento e batendo papo com Deus. Porque oração é conversar com um amigo. Então, se você entender isso, você vai compreender que em vários momentos ao longo do dia, você pode orar. Você pode estar em comunhão com Jesus. Então, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso testemunhar. Nós realmente estamos preocupados com a salvação, queridos? Estamos preocupados? Quais são as nossas prioridades? A prioridade do rapaz era a vida eterna. Bom, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Começo a achar que ele era melhor que o Roberto Mota, ou do que a maioria de nós que aqui estamos. Aí Jesus olhou para ele e disse, por que me chamas bom? Bom só um que é Deus. Vejam, queridos, no seminário Profecias para o Tempo do Fim, nós apresentamos uma palestra sobre a Santíssima Trindade. É a palestra mais acessada no nosso site, www.profeciasparotempodofim.com.br. Só no site, mais de 30 mil pessoas já assistiram essa palestra. E há pessoas que têm dúvidas em relação à divindade de Jesus. E eu já ouvi pessoas pegando esse texto bíblico para dizer que Jesus não é Deus. Porque Jesus disse para o jovem rico, por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. Queridos, Jesus não estava dizendo que não era Deus e que não era bom. A ideia aqui é a seguinte, estava ali um jovem rico, judeu, ajoelhado aos pés de Jesus. Jesus, em outras palavras, disse, por que você está ajoelhado aqui aos meus pés? Por que você me chama bom? Você sabe que bom só um que é Deus. Você está ajoelhado por quê? Você realmente crê que eu sou Deus? Essa é a questão. Entenderam? O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus não estava dizendo, não, eu não sou bom, bom é meu Pai. Não é essa a ideia. Jesus disse, eu sou bom sim. Eu sou Deus. Ele estava questionando o rapaz, você está ajoelhado aqui por quê? Você realmente crê que eu sou Deus ou não? Por que me chamas bom? Bom só um que é Deus. Sabes os mandamentos. Aí Jesus mencionou alguns mandamentos. E esse rapaz olhou dentro dos olhos de Jesus e disse, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queridos, era um rapaz maravilhoso ou não era? Sim. Ele testemunhava, estava preocupado com a salvação, preocupado com a vida eterna, guardava os mandamentos. Vejam bem, queridos, eu não poderia hoje olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer, mestre, eu sempre guardei os mandamentos. Porque infelizmente, queridos, ao longo da minha vida, por atos ou por palavras, eu quebrei os mandamentos de Deus. Já me arrependi por isso, já pedi perdão a Deus. E tenho certeza que fui perdoado.
Mas esse rapaz olha dentro dos olhos de Jesus e disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Era um rapaz extraordinário. E nós? Temos observado os mandamentos de Deus? Pense um pouquinho só no quarto mandamento. Há pessoas de várias denominações aqui hoje à noite. No seminário Profecias para o Tempo do Fim, que nós vamos começar na próxima semana, eu vou estudar com vocês esse assunto. Qual é o verdadeiro dia de guarda na Bíblia? Mas eu já vou lançar um desafio. E o desafio vale para você que me assiste também, em qualquer lugar do planeta. Me mostre os textos bíblicos que mandam guardar o domingo, e eu vou dar para você o meu automóvel, o da minha esposa, do pastor Mauro Cardoso, que está aqui hoje à noite, do pastor Edson, do pastor Natan, do pastor Rogério, do missionário Pires, e de todos os adventistas do sétimo dia de Votuporanga. E ainda nós vamos dar essa igreja aqui recém-inaugurada, de graça. É só você me mostrar na Bíblia os textos que dizem que o sábado foi abolido e que no lugar do sábado Deus colocou o domingo. Me mostre isso na Bíblia. Eu te mostro 400 versículos que mandam guardar a lei e o sábado. Aliás, nos textos originais, queridos, a palavra domingo nem aparece. Muito menos o mandamento que manda guardar o domingo. Agora, além de você que nos visita e você que me ouve nesse momento, via o DVD, eu quero falar especialmente para os adventistas do sétimo dia. Muitos adventistas do sétimo dia guardam o sábado semanal, mas não o sábado bíblico. Pastor, que negócio é esse? Como é que eu guardo o sábado semanal, mas não guardo o sábado bíblico? Vejam bem, quando eu guardo o sábado bíblico, obviamente, eu preciso guardar o sábado semanal. Todo sétimo dia da semana é o sábado do Senhor. Mas muitos só guardam o dia, cessam algumas atividades. Guardam o sábado semanal sem o espírito bíblico. O espírito de comunhão, de consagração, de entrega total a Deus. Alguns simplesmente, vou desligar a televisão, não vou fazer compras hoje, não vou estudar, eu vou para a igreja, depois eu durmo a tarde toda e passou o sábado. A essência do sábado, infelizmente, é negligenciada por uma grande parte dos adventistas do sétimo dia. E acho até que nós, pastores e anciãos, somos culpados também. Porque nós colocamos tantas atividades, às vezes no sábado, é comissão disso, é reunião daquilo, de repente passou o sábado, e nós nem paramos para pensar no segundo sábado. Temos nós observado o dia do Senhor? E há outros mandamentos, eu não posso citar os 10 mandamentos agora, mas alguns que a gente tem certeza que não quebra. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Ah, pastor, esse aí é moleza, esse aí é tranquilo. Será que é mesmo? Você está em casa, caiu o prato, ai meu Deus. Ele pergunta, pois não. Você leva um susto, ai meu Deus. Ele pergunta, pois não, estou aqui, o que você quer? Não, desculpa, foi um susto. Querem outra forma de tomar o nome de Deus em vão? Quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí você se levanta e vai fazer a sua, não a dele. É tomar o nome de Deus em vão. Você começa a perceber que nós muitas vezes quebramos também esse mandamento que parece bem simples de ser guardado. Nós temos observado os mandamentos de Deus ou não? Temos observado? Esse rapaz era bem melhor que o Roberto Bota. Jesus olha para ele e diz, só te falta uma coisa. Era extraordinário ou não era? Só te falta uma coisa. Olha quantas coisas faltam para o Roberto Mota. Não materialmente, socialmente, sentimentalmente falando. Eu digo dentro do ponto de vista espiritual. Quantas coisas faltam para o Roberto Mota e para você? Para esse rapaz só faltava uma coisa. Ele estava quase salvo. Mas quase salvo é igual o quê? Completamente perdido. Quase salvo. Só te falta uma coisa. Você vende tudo que você tem, disse Jesus para o rapaz. Vende tudo que você tem, pega o dinheiro e dá tudo para os pobres. Aí você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. E o rapaz retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades.
Queridos, é pecado ser rico? Olha, mencionem alguns personagens bíblicos milionários. Por exemplo, Jó, era um homem rico ou pobre? Um dos maiorais do Oriente. O Oriente sempre foi uma região rica, sempre foi a região mais rica do planeta, não é? E Jó era um dos maiorais do Oriente, era um homem milionário. Abraão era um homem rico ou pobre? Milionário. Davi, pastor de ovelhas no primeiro momento, mas como rei de Israel, rico ou pobre? Milionário. Salomão, milionário. Novo Testamento. José da Arimateia, era rico ou era pobre? Rico. Nicodemos, milionário. Dizem alguns estudiosos, notem, não é o pastor Mota, não é a igreja adventista. Alguns estudiosos, e eu não sei qual foi o critério que eles usaram para chegar a essa conclusão, mas alguns estudiosos afirmam que Nicodemos possuía dinheiro para sustentar Israel por 10 anos. Eu vou explicar. Nicodemos tinha dinheiro para pagar alimentação, educação, transportes, aluguel, saúde, seguro, para todo o país por 10 anos. Ele tinha dinheiro para sustentar toda a nação por 10 anos. Um dia, Jesus, conversando com Nicodemos, pediu para Nicodemos dar quanto dinheiro para os pobres? Vocês se lembram? Quanto dinheiro Jesus pediu para Nicodemos dar para os pobres? Nem um centavo. Ué, pastor, mas então eu não entendo. A Bíblia é um livro cheio de incoerências. Olha, para o jovem rico, né, Jesus pediu que ele desse o quê? Tudo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Nicodemos, e notem, não é exagero, Nicodemos era centenas, talvez milhares de vezes mais rico do que o jovem rico. Conversando com Nicodemos, Jesus não pede nem um centavo. Por quê? Porque Nicodemos possuía dinheiro, não era escravo do seu dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. A questão é a seguinte: quais são as prioridades da sua vida? Pastor, não precisa fazer esse discurso aqui não, porque a maioria de nós somos pessoas humildes, mas não tem nada a ver, queridos, com condição financeira. Por quê? Vou explicar. Eu conheço homens milionários. Visitei um há bom tempo atrás, no Rio Grande do Sul. Eu dirigi um trabalho lá, na comportagem, e fui convidado num sábado para almoçar na casa de uma senhora adventista, mas na verdade ela queria que eu falasse com seu esposo, que não era cristão. Fui à casa então daquela senhora, ela morava numa fazenda, uma grande mansão. Eu cheguei ali, o homem nos aguardava, um homem muito educado, muito simpático. Participamos de um verdadeiro banquete na casa do homem. E depois à tarde saímos para conhecer a fazenda. O meu intuito era conversar com ele, que era o pedido da nossa irmã. Saímos à tarde, ele com aquele jipão importado, nós passeando ali pela fazenda, ele foi me mostrando tudo. A uma certa altura, ele parou assim no topo de uma colina, nós descemos do carro, e conversando, ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor consegue enxergar aquela montanha lá embaixo? E eu olhei assim: consigo sim, por quê? Tudo o que o senhor enxergar até ali é meu. O senhor está vendo aquele bosque ali? O senhor consegue enxergar atrás do bosque? Lá tem uma colina, não tem? Tudo que o senhor enxergar nessa direção é meu. O senhor está vendo aquele lago? Atrás do lago não tem um aeroporto? O aeroporto é meu. Não tem uma cidadezinha lá? A cidadezinha é minha. Tudo que o senhor enxergar nessa direção é meu. O fato é que ele apontou para os quatro pontos cardeais. Para vocês terem uma ideia, dentro da fazenda do homem tinha 3 cidades, 3 vilas dentro da fazenda. Ele tinha mais ou menos 5.000 funcionários. Eram alqueires, plantação de soja, de trigo. Homem milionário.
Tinha carros importados, jato particular, helicópteros. Ele disse: pastor, tudo que o senhor enxergar é meu. Eu disse: parabéns. Então, tudo que eu enxergar nessa direção, nessa e nessa, é seu. Eu disse: é tudo meu. E nessa direção aqui, você tem o quê? Nessa direção, o que é que você tem? Quanto que você tem nessa direção aqui? Eu conheço homens milionários, queridos, cujo coração está nas coisas do mundo. Só que eu conheço pessoas pobres também, cujo coração também está no mundo. Alguns amam a fazenda, outros amam um terreninho, né? Meio lote, 6 por 25, sem escritura definitiva. Mas a vida deles é aquilo ali. Visitei um homem na Vila Carrão, desculpem, foi no outro bairro. A empregada desse homem frequentava a igreja da Vila Carrão. Faz um bom tempo também. Eu preguei no sábado pela manhã e a senhora me procurou dizendo: pastor, eu gostaria muito que o senhor visitasse o meu patrão. E esse é o tipo do pedido complicado. Aliás, já vou adiantar para vocês que estão aqui ao vivo e os que assistem o DVD. Muitas pessoas chegam para o pastor e dizem: pastor, por favor, visite meu marido. Ou visite meu filho. Visite meu patrão. Tudo bem, vamos visitar, mas a pessoa quer a visita. A pessoa chega: eu gostaria muito que o senhor visitasse meu esposo. Tudo bem, mas ele quer a visita. Pastor Mota, por favor, visite meu filho. Está fora da igreja. Tudo bem, vamos visitar, mas chegue em casa e pergunte para o seu filho se ele quer me receber. É um direito dele. Porque eu já passei por situações constrangedoras. A mãe vem de manhã à igreja, fala com o pastor. Depois, não é, o pastor disse que vai visitar. A mãe chega em casa: ô moleque, o pastor veio hoje à tarde aqui. Mas mãe, justamente hoje eu ia sair com... Não, não vai sair não, moleque. Não me faz passar vergonha. O pastor vem hoje à tarde te visitar. A hora que o pastor chega, o moleque está com bronca do pastor, já sem conhecer o pastor. Agora você imagina, uma senhora muito querida, empregada de um homem muito rico, me pede para fazer uma visita. Mas senhora, irmã, ele vai querer a visita? Vai querer. Marcamos o dia, a hora, eu fui lá visitá-la. O que me chamou a atenção, não que eu quisesse reparar, mas quando eu entrei na casa do homem ali, eu toquei o interfone, tinha seguranças ali, a própria irmã foi quem me atendeu, abriu a porta e tal. E em direção à sala, eu passei em frente a uma garagem assim, não que eu quisesse reparar, mas tinha 4 Mercedes do ano na garagem, uma de cada cor. Fora vários outros carros importados. A esposa desse homem ficou doente. Ele comprou um jato para a esposa uma vez por semana para a América. Você tem uma ideia de quem é um camarada. Eu me assentei com ele na sala, conversei 15 minutinhos com ele. Ele chorou 14 sem parar. Ele me disse: pastor, eu não sei quanto dinheiro eu tenho. Eu tenho empresa na Alemanha, no Chile, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu não sei dizer para o senhor, nesse momento, quanto eu tenho de dinheiro. Eu não sei nem calcular quanto eu tenho hoje. Mas eu daria tudo que eu tenho por um dia de paz. A filha de 16 anos tinha fugido com um homem de mais de 40. E não só pela diferença de idade, isso é de menos. Um homem de mais de 40 casado, amigo daquele senhor. E o filho com 14 para 15 anos, até aqui na cocaína. Pastor, eu daria tudo que eu tenho por um pouco de paz. Então, quer dizer, eu conheço pessoas muito ricas, que têm o coração nas coisas materiais. Mas eu conheço pessoas pobres também, que o coração também estão nas coisas materiais. O homem ama 4, 5, 8, 10, 12 carros importados. O outro ama um fusquinha que nem comprou ainda. Então não importa quanto você tem, o importa é onde está o seu coração. Não há nenhum pecado, queridos, você procurar uma casa melhor, um emprego melhor, roupas melhores, educação melhor. Se você ganhou tudo isso com o suor do seu rosto, amém, não há nenhum problema. O problema é aonde está o seu coração. Note, nós até entendemos que além e principalmente por causa da ação sobrenatural do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que ungiu os discípulos no Pentecostes,
O Evangelho foi pregado, queridos, em primeiro lugar pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas muitos estudiosos dizem que além do poder da pessoa do Espírito Santo, o que impulsionou a pregação rápida do Evangelho foi o dinheiro de Nicodemos e José da Arimateia, que bancaram a pregação do Evangelho. Então, queridos, aonde está o seu coração? Aquele rapaz estava quase salvo, só que ele preferia as riquezas desse mundo. Ele olhou dentro dos olhos de Jesus e disse: mestre, eu não vou te seguir. Ele retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Você sabe o que é olhar dentro dos olhos de Jesus, dentro dos olhos de Cristo, e dizer não? Eu quero propor agora uma parábola moderna. Para pensar um pouquinho. Imagine que um anjo chegasse para você aqui agora. Vamos imaginar juntos, é uma parábola moderna. Um anjo vai chegar aqui agora. Não é um anjo comum, não, é o teu anjo, aquele anjo que sempre esteve com você. Nós vulgarmente chamamos de anjo da guarda, não é? Aquele anjo que sempre esteve ao seu lado. Os momentos difíceis, os momentos felizes. Esse anjo chega e diz: vamos dar um passeio, mas todo mundo quer passear. Pô, viajar com um anjo de graça ainda, todo mundo aceitaria, não é? Então o anjo chega e diz: vamos passear? Vamos. O anjo te toma pela mão e você sai voando a 300 mil quilômetros por segundo, que era no passado, segundo os cientistas, a velocidade da luz, não é? Agora já sabem que não é mais. Mas vamos imaginar aí, 300 mil quilômetros por segundo. Você vê galáxias, planetas, estrelas que você nem sonhou que pudesse imaginar. Depois de mais ou menos uma semana de viagem a essa velocidade, você chega no céu. Chega nas mansões celestiais. E a hora que você chega no céu, você percebe que a Bíblia tem razão, aquilo que você nem sonhou, nem imaginou, é aquilo que Deus preparou para os seus filhos, para aqueles que o amam. Aí você vai passeando pelo céu, e o teu anjo é o guia turístico. Então imagina a cena, você vai andando e batendo papo com o anjo, tem que olhar para o alto, que o anjo é mais alto do que a gente, viu? Aí você vai conversando com o anjo, e andando pelo céu. A uma certa altura no céu, você para e vê um prédio enorme. Olha para aquele prédio, olha para o anjo e diz: anjo, que prédio é aquele? O anjo diz: é uma fábrica. Não é fábrica, é no céu. Que tipo de fábrica? Não é fábrica de coroas. Quer visitar? Eu quero. Aí você entra e vê os anjos trabalhando artesanalmente, preparando coroas maravilhosas. E você pergunta: mas anjo, que coroas são essas? E o anjo diz: mas você nunca leu a Bíblia? A Bíblia não fala sobre a coroa da vida? Quando o Senhor Jesus voltar ao planeta Terra, todos os vivos que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, e os mortos que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar, e receberão das mãos de Jesus o que é a coroa da vida eterna. São coroas maravilhosas. Nem Salomão, o homem mais rico da história, sonhou ter uma coroa como aquela. E cada coroa tem pedras preciosas incrustadas, rubis, esmeraldas, diamantes. E as coroas têm nomes, os nomes das pessoas que vão receber cada coroa. De repente você olha, no canto da fábrica, assentado no chão, está um anjo. Esse anjo tem uma belíssima coroa nos braços. E com lágrimas nos olhos, esse anjo está apagando o nome da coroa. Você não entende a cena. Você olha para aquela cena e o anjo chorando, as lágrimas correm pela face do anjo e caem sobre a coroa. Você olha para o seu anjo e pergunta: mas anjo, o que está acontecendo? Por que essa cena triste? O teu anjo explica: essa pessoa um dia abraçou a Jesus como Salvador e Senhor, mas os afazeres do dia a dia, a correria do dia a dia, ele foi negligenciando o estudo da palavra de Deus, deixou de orar, foi enfraquecendo na fé, e infelizmente a porta da graça fechou-se para essa pessoa. E agora, infelizmente, o nome tem que ser apagado da coroa, porque ela perdeu a vida eterna. Mas como é que alguém pode jogar uma coroa dessas fora? Você não consegue entender. Aí você sai da fábrica, o céu é tão lindo, você logo esquece aquela cena triste, vai andando, aí entra numa floresta, aquelas árvores frondosas, um ambiente maravilhoso. Você vai andando pela floresta e a uma certa altura,
no meio da floresta você vê que é uma clareira. E na clareira, uma grande mesa posta para o banquete. Você olha para aquela mesa enorme, pratos de ouro, talheres de ouro, não são cadeiras comuns, são tronos. A mesa já está posta, o alimento já está servido ali. Anjo, que mesa é essa? Que negócio é esse? Mas, o anjo disse, mas você nunca leu a Bíblia? A Bíblia não ensina que haverá um banquete aqui no céu? Ensina, mas já serviram o alimento, vai estragar tudo. Não, diz o anjo, aqui não tem ferrugem, não tem traça, as coisas não apodrecem aqui no céu. Aqui é um lugar perfeito. Aí você olha, né? Vai pegar um fruto, né, para comer, o anjo não tapa na sua mão. Não, não mexe nada não, por favor. Aí você percebe que estão ali, né, os pratos, os talheres, e em frente a cada trono, cada cadeira, há nomes, os nomes das pessoas que vão sentar naqueles determinados lugares. O céu é um lugar organizado, não é chegar e sentar não, cada um tem o seu lugar o quê? Reservado. Aí de repente você olha, há um outro anjo ali, e esse anjo com lágrimas nos olhos, está tirando o nome de cima da mesa. Aí você olha para aquela cena e diz, mas anjo, por que isso? O teu anjo explica, olha, Jesus deu várias oportunidades para essa pessoa, mas ela foi deixando para depois, ela estava quase salva, mas quase salva, é igual a totalmente o quê? Perdida. Uma cena terrível, triste, mas você sai dali, vai andando, atravessa a floresta, de repente você entra numa alameda, e há mansões maravilhosas. Mas anjo, que mansões são essas? Mas olha, você nunca leu a Bíblia? O próprio Senhor Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Alguns eruditos dizem que a ideia original é na casa de meu pai há muitos quartos, né? Mas eu não vou discutir essas questões linguísticas e teológicas agora não. O fato é o seguinte, há mansões no céu. O Senhor Jesus preparou um lugar para cada um de nós. Aí você olha, são mansões extraordinárias. No final da alameda tem uma colina, e no topo da colina uma mansão branca. Todas as casas são extraordinárias, mas se você pudesse escolher, aquela seria a casa dos seus sonhos. Aí você olha, acima de cada porta, em vez de números, há nomes, os nomes das pessoas que vão viver naquelas casas. E justamente na casa que você escolheria para ser a sua casa, há um anjo lá. E esse anjo está tirando o nome de cima da porta. Você olha para o seu anjo e diz, mas anjo, por que isso? O seu anjo explica, não, essa pessoa achou que era muito difícil ser um fiel cristão. Foi esfriando na fé, foi negligenciando a comunhão com Jesus. E infelizmente, a porta da graça acaba de se fechar para ela. Como é que alguém pode jogar tudo isso fora? E o teu anjo explica, olha, a porta da graça pode se fechar de 3 maneiras diferentes. A primeira forma que a porta da graça pode se fechar é a morte. Morreu, acabou. Está salvo ou perdido. Não adianta a mãe acender velas, não adianta o padre orar, não adianta o pastor orar pela alma, velar a alma, morreu, acabou. Está salvo ou está perdido. Não adianta orar intercedendo pelos mortos, mesmo porque nós vamos estudar aqui, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Por um simples motivo, os mortos morreram. Os mortos realmente morreram, estão mortos. Ah, pastor, porque alguns dizem, não, foi para o andar de cima, foi para outro lugar. Mas isso é uma outra história. O fato é o seguinte, o anjo diz, a porta da graça pode se fechar através da morte. Segunda forma da porta da graça se fechar, pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Que nós já explicamos aqui numa outra aula, o que é o pecado contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo, acabou, não tem mais perdão para você. E a terceira forma, queridos, há um momento profético em que a porta da graça se fecha. Esse momento é um pouco antes da volta de Jesus a esse planeta. A porta da graça vai se fechar profeticamente no futuro muito próximo. O fato é que para aquela pessoa a porta da graça se fechou.
E você não entende como é que alguém pode jogar, não é tudo isso fora. A vida eterna, o banquete, a coroa de ouro, né, as vestiduras brancas. Como é que alguém pode jogar tudo isso fora? Você não entende, tem que ser louco, aliás, tem que ser pior do que louco. Porque até os loucos encontram o caminho da salvação. Tem que ser pior do que louco para jogar a vida eterna fora. Aí o anjo olha para você e diz: o passeio acabou. Não acabou nada. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só de pensar em voltar para esse planeta, né, com morte, sofrimento, suor, lágrimas, inveja, fofoca, AIDS, gripe suína. Você não quer voltar para a terra não, mas o anjo diz: não, tem que voltar, era só um passeio. Você está saindo do céu triste, você não queria sair do céu, mas o passeio acabou. Você está saindo do céu, e não se esqueça, isso é uma parábola moderna. Você está saindo do céu, você vê uma mesa enorme. Ao lado da mesa um trono. E assentado no trono, um ser de aparência extraordinária. Você olha para aquele ser e fica em silêncio. Você sente um misto de amor com temor. É um ser extraordinário. Os anjos estão em silêncio diante dele. O céu está em silêncio diante dele. Aquela mesa enorme, ele é sentado no trono. E há um livro enorme na sua frente. E aquele ser extraordinário está escrevendo no livro. Você olha para o seu anjo e diz bem baixinho: anjo, o que está acontecendo? Quem é aquela pessoa ali? Teu anjo diz: aquele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquele é o livro da vida. Todas as pessoas que vão morar com Jesus aqui no céu, obrigatoriamente tem que ter o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. As pessoas que vão receber a coroa da vida eterna, as vestiduras brancas, que vão participar do banquete, morar aqui para sempre, tem que ter o nome no livro da vida. E para ter o nome no livro da vida, tem que aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado e permanecer fiel até a morte. De repente você vê aquele ser extraordinário pegando a caneta, a pena de ouro, e colocando no tinteiro. E Cristo, com lágrimas nos olhos, pega uma borracha. As lágrimas correm pela sua face e caem sobre o livro. E antes alguém me diga que no céu ninguém chora. Não, Jesus disse que um dia ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Há lágrimas no céu hoje, quando você rejeita a Jesus como Salvador e Senhor. Há lágrimas no céu, quando você deliberadamente abandona os caminhos de Cristo. E entenda uma coisa, é como se você estivesse crucificando Jesus novamente. Dói muito mais em Jesus a sua rejeição do que doeram os cravos, a coroa de espinhos, as chicotadas. Dói muito mais o seu desamor e a sua rejeição. As lágrimas caem sobre o livro, e Cristo, com uma borracha nas mãos, está apagando o nome do livro da vida. Aí você olha para o teu anjo: anjo, o que está acontecendo? E o teu anjo explica: olha, essa pessoa estava quase salva, mas tinha pecados acariciados e foi deixando para depois. Sabe, o ano que vem eu mudo, semana que vem, o mês que vem, entrava ano, saía ano e continuava com a mesma vida. Agora é tarde demais. Você fica preocupado, a mesa é alta, o livro é grande. Você pensa assim: olha, pode ser alguém que eu conheço, pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser meu esposo, pode ser meu pai ou minha mãe. Quem é que está perdendo a vida eterna? Você fica curioso. Aí você pula, assim, você tenta, né, enxergar o nome da pessoa. Só que de repente você cai em si. Aí você pensa nessa vidinha medíocre que você vive, aparentando uma coisa, mas no fundo do coração sendo outra completamente diferente. Não há pior situação para um ser humano do que ser alguém dividido. O próprio Senhor Jesus disse na carta a Laodiceia: quem dera você fosse frio ou fosse quente. A pior situação é a mornidão. A pior situação é um pé na igreja, um pé no mundo.
A pior situação é da indecisão. Não sabe a quem vai servir. E ninguém pode servir a dois senhores. Você para pensar um pouquinho na sua vida. E caindo em si, você pensa o seguinte: pode ser o meu nome que está sendo riscado agora do livro da vida. Pode ser o meu nome. E insisto, queridos, o juízo já começou. Aí você olha para o teu anjo, e o teu anjo está chorando. O seu anjo está com lágrimas nos olhos, ele chora amargamente. Aí, olhando para você mesmo, para a sua própria vida, você chega à conclusão que foi você que jogou a vida eterna fora. Como é que eu pude ter sido tão louco, Senhor? Como é que eu joguei tudo isso fora, em troca daquela porcaria daquele mundo? Você olha para o teu anjo, e a essa altura você também está chorando. Você também tem lágrimas nos olhos. Olha para o seu anjo que está andando e diz: anjo, é o meu nome, né? Fui eu que joguei a vida eterna fora. E o teu anjo, com lágrimas nos olhos, olha para você e diz: não é o teu nome. Não é o seu nome. Jesus mandou que eu lhe trouxesse aqui, porque Ele está dando mais uma oportunidade para você. Jesus está dando mais uma oportunidade para você. Queridos, eu tinha pensado em fazer um discurso, não havia imaginado fazer esse discurso, muito menos para gravação. Mas a pessoa do Espírito Santo me direcionou para que eu fizesse esse discurso nesse momento. Porque alguém precisa ouvir o que eu estou falando agora. Talvez o Senhor Deus tenha mandado eu fazer esse sermão hoje, porque Ele está te dando a última chance da sua vida. Eu não gosto da teologia do medo, meu irmão. Ou você aceita por amor ou não aceita. Eu vou pegar meu automóvel agora e vou para Rio Preto. Eu vou chegar em Rio Preto? Não sei. As pessoas morrem nessa história também ou não morrem? Pode ser o Roberto Mota, pode ser. Eu oro a Deus para que eu chegue vivo em casa, mas não sei. Quem sabe Deus me dá hoje a última chance? Eu não sei. Eu vou estar pregando aqui amanhã à noite e não sei. Hoje é o dia da minha salvação. Jesus está te dando uma oportunidade agora. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quisia juntar os seus filhos, como uma galinha junta os pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Em lugar de Jerusalém, coloca o teu nome agora. Quantas chances Jesus já te deu? Quantas vezes Jesus já te chamou pelo nome? Você deixando para depois. Agora é o dia da sua salvação.